Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Estamos aí a mais uma aula do programa de pós-graduação em Engenharia de Transporte, presidida aí pelo Coronel Afonso Lopes. E hoje eu pedi para o Miguel apresentar o método Prometer, que nós temos trabalhado intensamente lá na computação. Então, de antemão, já agradeço ao Miguel, tá, pela sua disponibilidade. E nós vamos dividir a aula em dois momentos. Então, num primeiro momento, o Miguel vai apresentar os métodos Prometer 1, 2 e 3. Assim começou a pesquisa dele, de mestrado, há quase 3 anos atrás. Falei, Miguel, estuda aqui os métodos Prometer 1, 2 e 3, porque nós vamos fazer uma proposta de uma nova axiomática em cima dos métodos Prometer. E aí o Miguel começou a pesquisar, desenvolveu um código muito interessante em Python, que ele vai mostrar. Por que é interessante? Porque assim, a maioria das aplicações que nós vemos no método Prometer acabam que só utilizam o Prometer 2, que dá o resultado do fluxo líquido, que ele vai mostrar. Até por ser mais fácil a interpretação do resultado, né? A interpretação matemática do resultado, ela é mais simples de entender, e aí acaba que as pessoas praticamente só utilizam o Prometer 2, justamente por ser mais fácil, né? E aí o Miguel desenvolveu um código, aqui no IME, que ele já processa e dá o resultado dos 3 Prometeis de uma vez, 1, 2 e 3, e aí isso nos permite fazer uma análise muito mais rica, muito mais interessante, uma análise de sensibilidade, uma análise dos resultados, né? Porque no Prometer 2, se eu tiver um fluxo líquido lá, eu posso ter uma alternativa que tem o maior fluxo líquido, né? E que teoricamente é a vencedora, mas quando eu olho lá o Prometer 1, não necessariamente ela domina todas as outras em tudo, né? Ele vai mostrar graficamente lá as retas, aí dá para a gente realmente ver aonde que ela ganha, aonde que ela perde, né? Ver lá o valor de φ mais e de φ menos, que ele vai mostrar, fluxo positivo e fluxo negativo. Então, esse código que ele desenvolveu dá para a gente fazer uma análise muito mais rica, muito mais ali a discussão dos resultados, né? Na hora da escrita de uma dissertação, de um artigo. Ele vai mostrar essa ferramenta que foi desenvolvida. Ela foi registrada junto ao INPI também, né? Nós registramos esse software, né? E vai mostrar. Então, a partir daí, a partir do momento que o Miguel se situou no Prometer 1, 2 e 3, aí nós começamos uma pesquisa para desenvolver uma nova proposta axiomática, né? Vocês vão precisar saber do Sapevo. Qual é a novidade dessa proposta? É que agora o Prometer permite a entrada de dados ordinais, os demais não permitiam, e agora ele trabalha com veto também, que era uma característica uma característica da família Electre, né? Lá no método Electre ele trabalhava com veto, o Prometer não trabalhava com veto. Então, a proposta de dissertação de mestrado do Miguel foi exatamente isso, propor, né, um novo Prometer para a família Prometer. Ele vai falar, já havia 23, né, Miguel, se eu não me engano? Os 3. 3, e agora o método que o Miguel desenvolveu é o método 24, dentro da família Prometer, né? Então, a novidade é que ele trabalha agora com entradas ordinais e com veto, que os outros Prometeis não tinham, né? Então, estamos trabalhando fortemente aí nos últimos 3 anos em cima desse método. Miguel acabou de defender a dissertação de mestrado dele, aqui no IME, né? Já é mestre em sistemas de computação,
e, se Deus quiser, em breve, continuaremos aí a nossa pesquisa no doutorado, né? Estamos trabalhando para que o Miguel já emende no doutorado e nós possamos aprofundar a nossa pesquisa e propor novos métodos, novas ferramentas, né? E por aí vai. Eu já até conversei com a professora Carmen, lá do ITA, né, que a ideia é que a gente já desenvolva uma ferramenta integrada utilizando o VFT também. Miguel vai continuar trabalhando com Prometer, mas a gente desenvolver alguma ferramenta mais fácil para estruturar a rede de objetivos, enfim. Eu estou bolando isso aí com o Miguel, vamos ver o que vai dar. E deve ser a proposta de doutorado dele, né? Bem, e aí é importante agora que vocês prestem atenção, fiquem ligados, porque o método que o Miguel vai apresentar na segunda metade da aula é o último método elencável para o desenvolvimento do trabalho que vocês vão fazer na disciplina, né? Então, nós já vimos primeiro o Electrimor, né, que é da pesquisa do Igor. Então, vocês poderão utilizar ou o Electrimor ou o TOR2, que o professor Fabrício Maione apresentou na semana passada, ou, falando nisso, o TOR2, o site, né, o sistema lá online já voltou, já está funcionando, no mesmo dia voltou. Então, poderão utilizar ou o Electrimor ou o TOR2, que o professor Maione já apresentou, ou o Prometer Sapevo, que o Miguel vai apresentar hoje. Com esses 3 métodos, certamente vocês conseguirão resolver praticamente qualquer problema de tomada de decisão, né? Eles cobrem relativamente bem aí 95% dos problemas, né? O Igor apresentou lá o Electrimor, trabalha com classificação, o TOR2 trabalha com ordenação e seleção, e o Prometer Sapevo também. Então, hoje encerra, né, os 3 métodos que vocês precisam para escolher e resolver qualquer problema, e a partir de hoje vocês terão aí 2 semanas para desenvolver o artigo final da disciplina, que eu acredito que dá tranquilamente, né, 14 dias, dá para... Se vocês já tiverem o problema na mão, né? Por isso que eu dei aqui o link daquele vídeo no YouTube, eu explicando como é que eu quero o artigo, porque se você já tem o problema e já foi desenvolvendo, né, a introdução, explicando o problema, pelo menos metade do artigo já está adiantado. E agora é só escolher um método e aplicar, né? Então, com certeza, em 2 semanas, dá para vocês fecharem aquele trabalho que nós combinamos de 12 a 15 páginas, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Então, tá bom. Eu acho que não fique dúvida, né? Para a gente seguir tranquilo. Então, vamos lá, Miguel. Então, vamos começar aí com Prometer 1, 2 e 3. Espera aí para eu poder compartilhar. Eu vou te passar o rosto também, porque se a sessão cair, a tua segura. Tudo certinho? Vai, espetáculo. Então, primeiramente, bom dia, né? Sou Miguel, eu sou orientado do professor Marcos aí do IME, né? Recém-mestre, né? Agora pelo Sistema de Computação, programa de mestrado em Sistema de Computação. Também, e hoje vou estar apresentando aí para vocês os métodos, né? Prometer 1, 2 e 3, e na sequência o método Prometer Sapevo M1. A maioria já me conhece, mas vou apresentar aqui um pouquinho. Atualmente sou pesquisador em modelagem matemática e computação pelo CASNAB, Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha. Também sou graduado em Engenharia de Produção, recentemente agora mestre em Sistemas de Computação pelo IME,
e também atuo como pesquisador pelo LEGO, Laboratório de Estudos, Governança, Gestão e Otimização. Então, vamos contextualizar um pouquinho, né, aquele conceito de multicritério. O que é aquela avaliação, né? Para que a gente trabalha com o modelo multicritério? De uma forma geral, a gente tem uma dada problemática, você tem um caminho de soluções ou possíveis soluções, oportunidades ou alternativas a seguir, e você tem um conjunto de variáveis que vão influenciar ou serão influenciadas dentro dessa avaliação. Então, a gente trabalha com multicritério de modo que eu consiga estruturar isso, viabilizar uma melhor compreensão da minha problemática, e aí, diante de um modelo axiomático, né, avaliado por um agente decisor, um grupo de agentes, né, uma organização, eu busco uma solução favorável àquela dada problemática. Aí, dentro desse contexto, nós temos dois grandes grupos, né? O grupo de método de agregação por meio de critério de síntese, são os métodos aí famosos da escola americana, né? Uma grande característica dele é o quê? Eles trabalham sempre com relação de preferência ou relação de diferença, né? Uma alternativa A vai ser preferível a B, uma alternativa A vai ser indiferente a C. E aí, dentro dele, aí, nós temos dois principais, né? Temos outros, né? Mas aí só elenquei dois aqui. O HP, a maioria provavelmente já conhece, o Analytic Hierarchy Process, e o Top 6, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. E do outro lado, nós temos os métodos de sobreclassificação, né? O método da escola europeia e a escola francesa. E qual que é a principal diferença? Além de eu viabilizar ter relações de preferência e indiferença entre as alternativas, né, e variáveis e tal, eu também viabilizo relação de preferência fraca e relação de incomparabilidade. E aí a gente tem dois grandes métodos, o ELECTRE, Elimination, Choice, Expressive Reality, e o PROMETE, Preference Rank Organization Method for Enrichment Evaluation, que é o método que a gente vai hoje se dedicar aqui na aprendizagem. E depois vocês vão compreender melhor o que é essa relação de incomparabilidade ou preferência fraca. Então, de modo geral, o conceito de multicritério, ele trabalha com um conjunto de ações alternativas a seguir, onde eu vou fazer uma implementação de um método que ele seja favorável àquela problemática, tá? Tem essa questão também, nem todo método ele é voltado para qualquer problemática ou para qualquer objetivo. Eu tenho que determinar o que eu quero como resultado, para saber se o método ele é viável ou não à minha problemática. E aí a gente consegue trabalhar com conceitos de ordenação, que é o caso do PROMETE hoje, que a gente vai trabalhar, né? Onde eu elenco a minha alternativa da mais favorável até a menos favorável, trabalha em cima da problemática de seleção, onde dentro do conjunto eu vou determinar a alternativa mais favorável, e o conceito de classificação, como vocês já viram lá do ELECTRE-MOR. Eu classifico, eu faço a caracterização, né, de grupos favoráveis ou de dominância, e entrego aquilo ali como uma forma de resultado. Só que hoje a gente vai focar no conceito de ordenação. E aí, dentro desse contexto, nós temos o PROMETE, o Preference Rank Organization Method for Enrichment Evaluation. O PROMETE ele é o método que foi introduzido pelo Brans, o Vanck e o Marescal em 84. E ele é um método de subordinação, né? Onde, determinando, né, meu conjunto de critérios, as alternativas serão avaliadas segundo as preferências de cada alternativa dentro daquele critério e também segundo o desempenho delas, né? Dependendo, no caso, quantitativo. E aí, eu determino uma certa utilidade, agrego tudo com os pesos dos critérios e gero a minha ordenação, né? Sempre da mais favorável até a menos favorável. E aí, quando a gente trabalha com esses métodos de sobreclassificação, a gente tem três coisinhas, como eu falei. Não necessariamente você vai ter só uma preferência de diferença. Posso ter preferência fraca também, mas eu posso ter relação de incomparabilidade. Geralmente compreende-se quando eu não tenho uma certa consistência das preferências, eu posso chegar nessa relação de incomparabilidade. E vocês vão ver o porquê de se trabalhar com esses três métodos, né? Um método PROMETE 1, 2 e 3, o porquê de eu trabalhar com eles até para ter um melhor entendimento dessa questão da incomparabilidade também. E uma questão interessante também dos métodos sobre classificação é a relação da sua preferência, de cada alternativa em relação ao seu conjunto. Eu posso ter uma preferência total,
considerando aqui 4 alternativas no conjunto. Eu tenho A é preferível a B, A é preferível a C, A é preferível a D. Então, eu tenho a preferência total de A em relação ao meu conjunto. Ou eu posso ter uma preferência parcial. Eu tenho uma preferência de A em relação a B, A em relação a C, mas uma relação de indiferença de A em relação a B. Então, A foi preferível parcialmente ao meu conjunto. Beleza? Qualquer coisa, se ficar dúvida, a gente já resolve para não ir acumulando mais para frente. Esses conceitos serão importantes, né? E aí, o método Prometeu, ele trabalha com algumas etapas, né? Primeiramente, a gente vai fazer a criação da matriz M, né, que seria a matriz de avaliação, matriz de desempenho, que é a matriz que eu vou ter o desempenho de cada alternativa, né, dentro de cada critério. E eu estruturo essa problemática. Ele é um método que trabalha com comparações entre alternativas. Então, ao invés de eu normalizar já considerando todos os critérios, eu vou separar o conjunto de alternativa para cada critério e vou avaliar o conjunto de alternativa em relação a cada critério, totalmente separados. Depois eu vou normalizar essas grandezas, né, essas diferenças que serão obtidas, vou ponderar com a aplicação dos pesos nos critérios, e assim eu volto tudo e agrego, e gero meus índices de preferências globais. E ao final, a obtenção dos frutos de importância, a gente vai compreender melhor do que se trata, né? Então, vamos lá. Vamos agora realmente iniciar no entendimento do método, né, na parte axiomática. Então, a gente vai considerar uma matriz, que ela é composta pelo meu conjunto de alternativas e meu conjunto de critérios. Primeira coisa que eu vou definir, para cada critério, se o meu critério é monotônico de lucro ou monotônico de custo. Se eu devo, em outras palavras, maximizá-lo ou se eu devo minimizá-lo. Caso ele seja um monotônico de lucro, né, o desempenho de um carro, conforto, coisa que eu quero, quanto mais ele é mais favorável para mim, eu vou sempre trabalhar numa comparação seguinte. Para cada critério, a gente vai fazer uma comparação de todas as alternativas, entre elas também. Então, eu vou fazer A menos a alternativa de A1 menos A2, A1 menos A3, A1 menos A4, A1 menos A5. E assim por diante, depois. A2 menos A1, A2 menos A3, A2 menos A4, A2 menos A5. E por diante. Da seguinte forma, eu vou estar sempre avaliando a minha alternativa de avaliação menos a minha alternativa de comparação, quando eu quero maximizar. Eu tenho um monotônico de lucro, beleza? Quando eu tenho outro caso, que é um monotônico de custo, né? A gente pode até entender também como o custo de um produto, quanto menor, melhor. Eu sempre faço o contrário. Vai ser sempre minha alternativa de comparação menos minha alternativa de avaliação. Então, se eu quero avaliar A1, né, a performance de A1, eu vou sempre fazer A2 menos A1, A3 menos A1, A4 menos A1, A5 menos A1. Alternativa de A2, A1 menos A2, A3 menos A2, A4 menos A2, A5 menos A2. E assim por diante, beleza? E aí a gente chega nas questões de normalização. Provavelmente já foi abordado aqui, né, o conceito de normalização, que a gente utiliza para conseguir avaliar os critérios, né, as alternativas dos critérios de uma forma equivalente, depois eu viabilizar essa agregação. Só que aí tem uma questão um pouquinho diferente no Prometeu. Comumente, a gente trabalha ali com um modelo de normalização, né, das funções. Só que o Prometeu, ele trabalha baseado em um desses modelos, né, que é basicamente aquele AIJ, né, menos o mínimo, dividido pelo máximo, menos o mínimo. Só que ele sugere 6 tipos de funções de preferência. E essas funções, elas são adaptadas dentro dessa equação, né, com uma certa lógica e aplicação das limiares, que vai ser uma limiar Q e uma limiar P, que seria a limiar de indiferença e a limiar de preferência. Então, eu tenho aqui, ó, critério verdadeiro, quase critério, semicritério, pseudo-critério variação linear, pseudo-critério variação discreta, pseudo-critério variação linear e a gaussiana. Vamos compreender uma por uma. Critério verdadeiro. A partir do momento que a diferença entre as minhas alternativas é maior que zero, ou seja, qualquer valor positivo, se uma alternativa A é 2 e a alternativa B é 1, 2 menos 1 dá 1 positivo, então ela vai ser normalizada igual a 1. Lembrando que a normalização ela sempre vai dentro de uma escala que vai de 0 a 1, beleza? Quase critério. Aqui agora eu vou trabalhar, ela é similar à anterior, só que com uma diferença.
Agora eu vou determinar uma limiar Q, né? Um parâmetro de indiferença. Até quanto a diferença entre as alternativas não faz muita diferença para mim. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Um custa 40 mil e o outro custa 40.500. E eu configuro, né, na minha problemática, olha, para mim qualquer carro que tenha uma diferença de 2.000 até 2.000, não tem preferência alguma por nenhum dos dois neste dado critério. Beleza? Então, esse seria o caso. A partir do momento que a diferença esteja abaixo do meu limite de indiferença, é 0. A partir do momento que esteja acima do meu limite de indiferença, é 1. E aí eu vou para a semicritério. Semicritério, ela já muda um pouquinho o conceito, ela trabalha com a limiar P, seria a limiar de preferência. Ou seja, a partir do momento que uma dada diferença seja acima do meu valor de preferência, dessa limiar de preferência, ela já obtém 1 como grau, né, de preferência estrita. Voltando para o exemplo do carro, considerando aí que eu tenho uma preferência de, sei lá, 5.000 reais para um carro, um custa 40 e o outro 46, o de 40, né, que é 6.000 reais mais barato, ele seria mais favorável e ele já obtém 1 como a preferência. Caso eu tivesse um carro que custasse 43, então 43.000 menos 40 daria ali 3.000 de diferença, eu teria uma preferência linear, que iria variar de 0 até meu valor de preferência, que seria o 5. Então, eu colocaria na equação 3 dividido por 5 e veria o quão preferível aquela alternativa se daria. E aí que a gente já entra um pouco no conceito da preferência fraca. Não necessariamente eu vou trabalhar só com 0 e 1, né? Seria não preferência e preferência estrita, mas eu viabilizo também a questão da preferência fraca, que vai estar trabalhando de uma forma linear entre 0 e 1. Eu vou para a quarta forma, que é a pseudocritério de variação discreta. Aqui eu já vou considerar tanto uma limiar Q quanto uma limiar P. Caso o meu valor esteja, né, de comparação, esteja abaixo da Q, ele mantém aquele conceito, ele vai ser 0, não tem preferência. Caso esteja acima de P, ele vai manter o conceito de preferência estrita. Caso ele esteja entre Q e P, independente de quão mais próximo esteja de um dos dois, ele obtém meio, como valor de dominação de preferência, né? A relação paritária. Já o pseudo-critério de variação linear, eu vou manter o Q e o P, só que ao invés de eu trabalhar apenas com meio, né, quando ele está entre Q e P, eu vou trabalhar com ele de uma forma linear, que vai ser linearmente proporcional do meu valor de Q até o meu valor de P. Beleza? E aí, caso ele esteja entre esses dois, eu trabalho com essa equação, que ela é similar à equação seria aqui o AJ, né, o valor de desempenho, de diferença, né, menos o meu valor Q, dividido pelo P menos o Q, conforme aqui. E a gaussiano, que ela já trabalha ali determinando um grau na mudança da curva ali. E aí, Miguel, mas como eu sei qual tipo de função selecionar para cada tipo de critério? Lembrando, eu não seleciono um modelo para todos os critérios, né? Cada tipo de critério eu posso selecionar um tipo de função que vai viabilizar. Sinceramente, de uma forma geral, qual é dessas funções as mais utilizadas, né? A determinação de cada tipo de função ela vai variar um pouco conforme o seu conjunto de dados em avaliação e as diferenças obtidas, né? Isso é fato. Geralmente, quando você tem uma certa sensibilidade em qualquer variação, a gente já pode trabalhar, por exemplo, com essa semicritério. Independente da variação que ela esteja acima de 0 e abaixo de P, ela vai indicar uma certa relação de preferência. Essas aqui, quando eu tenho uma variação muito grande entre os valores, elas já não são viáveis. Pois, por exemplo, o mínimo que seja, ela sempre vai terminar ou preferência fraca ou estrita. Então, independente da mínimo que seja a diferença entre duas variáveis, ela já vai determinar esse grau total. E, às vezes, dependendo da problemática que eu estou trabalhando especificamente dentro daquele critério, é mais viável, né, eu trabalhar com uma que tem uma má sensibilidade. Mas, de forma geral, um dos modelos mais utilizados também acaba sendo essa pseudo-critério de variação linear. A partir do momento que eu consigo determinar um grau Q, né, uma relação, um grau de indiferença, um grau P,
e consigo ver o quanto cada alternativa é preferível à outra de modo linear, né? Sem ser de modo bruto, por exemplo, contra esse modelo aqui. Então, de forma geral, é isso. São esses 3 tipos. Então, eu acho que a gente tem, para cada critério, a gente sempre vai selecionar um modelo. Eu posso selecionar o mesmo tipo de função para todos os critérios? Pode. A partir do momento que seja favorável, só que a gente sempre tem que estar atento ao conjunto de dados que eu tenho para cada das alternativas, né, dentro de cada critério. E aí ver qual é a função mais favorável. E aí a gente vai para os pesos. Peso no Prometer, a lógica é sempre que a soma dos meus pesos seja igual a 1. Então, aqui, considerando sim, eu vou sempre dizer que aqui no caso tem 20%, critério F2, 20%, F3, 20%, F4, 30% e F5, 10%. Caso todos sejam iguais, não tenho uma certa preferência, eu coloco sempre 1, né? Mas é aquilo, quando a gente trabalha com multicritérios, geralmente a gente tem o principal conceito de trade-off. Então, obviamente, na maioria dos casos, né, grande parte, se eu tenho um trade-off entre meus critérios e as prevendas alternativas, eu vou ter um certo grau de importância entre o critério A, em relação B, em relação C e etc. Beleza? E aí aqui eu já vou ter realizado a diferença das alternativas, eu vou normalizar essas preferências, então todas as alternativas em todos os critérios vão estar entre 0 e 1, e eu vou ponderar conforme os meus critérios. E aí eu vou gerar o que é chamado de índice de preferência global, que é o quanto cada alternativa dominou, né, de uma forma assim mais geral, a outra alternativa dentro do meu contexto, que isso aqui seria a média dos meus valores ponderados, né? Eu vou gerar uma tabelinha dessa para cada critério, depois eu somo cada relação e tiro a média e indico, né, o quanto cada alternativa meio que sobreclassificou a outra. E aí a gente começa a nossa análise agora com os fluxos de importância. O que são esses fluxos, né? Primeiramente, a gente vai ter o fluxo positivo, né, que é o φ positivo aqui. Ele vai representar o quê? O quanto uma alternativa A1 sobreclassificou no meu contexto, ou seja, o quanto ela sobreclassificou todas as outras alternativas. E ela sempre vai ser representada pela soma das sobreclassificações individuais. Beleza? Então, quanto maior esse valor, mais favorável é uma alternativa. Por outro lado, nós temos o fluxo negativo, o φ menos, né? Que seria o quanto A1 foi sobreclassificado ou dominado pelas outras alternativas. Então, o quanto, claro que de uma forma individual, e aí a soma dessas dominâncias, né, vai me gerar o quanto ele foi sobreclassificado no meu contexto. E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 3 primeiros métodos, né, para a gente entender o que eu finalizo ali, a questão de avaliação, de obtenção, de transformação dos dados, né? Eu finalizo na parte do fluxo positivo e negativo. E agora a gente vai entender o conceito do Prometer 1, o conceito do Prometer 2, o conceito do Prometer 3, como eles trabalham manipulando esses fluxos e indica, né, uma relação de preferência entre cada alternativa. Então, o Prometer 1 é a primeira variação e ela trabalha ali com os fluxos positivo e negativo. E aí é por isso que a gente vai trabalhar com uma análise gráfica, né? Não só a análise numérica, ela se torna favorável. Ainda mais quando eu tenho um conjunto muito grande de alternativas. Então, vamos lá. Quanto maior for o meu fluxo positivo e menor for o meu fluxo negativo, mais favorável é a minha alternativa. Então, a 5 aqui. A 5 obteve 1,84 e aqui eu obteve 0,67. Maior positivo, menor negativo. Opa. Então, eu sempre vou ter esse cruzamento das retas. Quando eu tenho isso aqui, eu já identifico de cara que a 5 foi mais favorável do que todas elas. Então, ela representou uma relação de preferência total no meu contexto, né? Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, a 4. A 4, ela foi maior com fluxo positivo que a 1 e a 3, e menor também que a 1 e a 3. Então, ela foi preferível parcialmente ao meu conjunto, onde a 4 foi preferível apenas em relação a 1 e em relação a 3. E aí, a gente vai agora falar da relação de incomparabilidade.
Quando eu tenho retas paralelas, ou seja, o fluxo positivo de A2 foi maior que o fluxo positivo de A4, fluxo negativo de A2 também foi maior que o fluxo negativo de A4, o ideal seria ele ser menor, para indicar uma relação de preferência. Então, quando eu tenho retas paralelas, eu indico a relação de incomparabilidade. Então, eu não tenho nem preferência, nem diferença. Em sim, pelo meu conjunto de dados de preferência, eu não consegui determinar de forma clara uma relação de preferência ou indiferença. Então, ele me indica como a incomparabilidade. E agora a gente vai entender o porquê que a gente de trabalhar com... Oi? Entre A2 e A3, é incompatibilidade? Cadê entre A2 e A3? Deixa eu ver. Eles se tornam paralelos também. A2 foi maior que A3 no positivo e também foi maior que A3 no negativo. A2 aqui, ele só se tornou favorável em relação a A1, onde ele foi maior que o A1 no positivo e menor que A1 no negativo. Beleza? Valeu. Tá. E aí, o que acontece? Esse daí já é um dos principais casos que a gente chega cá. Por que utiliza-se mais o Prometê 2, né? Que eu acabei não colocando o gráfico aqui, mas eu tenho um gráfico que me diz, se não me engano, são 78% de aplicações, né, acadêmicas, né, lá da base Scopus, 78% são só do Prometê 2, né? E aí os outros 22% ali se distribuem-se, né, com Prometê 1, Prometê 3 e os outros Prometê. E agora vamos entender como que é o Prometê 2. O Prometê 2 ele já trabalha com o conceito de fluxo líquido. Então, ele vai pegar o meu fluxo positivo de cada alternativa, subtrai pelo fluxo negativo e vai me gerar um fluxo líquido. Então, pegando o mesmo conjunto de dados, eu tinha ali meu fluxo positivo das alternativas, fluxo negativo, e eu obtive meu fluxo líquido. Por que ele pode ser um dos mais utilizados? Ele é mais simples de se compreender. Ao invés de eu ter que ter uma análise com duas áreas ali, distribuindo o fluxo positivo de um lado, negativo do outro, vendo quem cruza com quem é paralelo, aqui simplesmente eu vou distribuir essas pontuações dentro da minha reta. Então, quanto maior o meu valor de fluxo positivo, mais favorável é. Então, aqui, ó, a 5 já dominou todo mundo de forma total, né? Ele foi o maior, o mais distante também. E aqui eu já tenho, ó, a 4 dominou de forma parcial, a 4 antes só tinha dominado a 3 e a 1. Quando você aplica ele no Prometê 2, ele já pega aquela relação de comparabilidade, então a gente já reconhece que dentro do meu contexto, a 4 seria mais favorável que a 2. Então, meio que as avaliações, as análises, elas se complementam. Beleza? E aí eu vou para a avaliação do Prometê 3, que agora, diferentemente de pontuações, eu vou trabalhar com intervalos. E o que seria esse intervalo? Eu vou gerar um valor de erro padrão baseado no meu conjunto de fluxos líquidos, onde vai ser meu desvio padrão sobre raiz de n, e vou gerar um valor que é chamado de erro padrão. Esse valor somado ao meu fluxo positivo, ele vai me gerar um limite superior, e subtraído ele vai me gerar um limite inferior. Então, ele vai me gerar um intervalozinho ali dentro de uma escala. Então, por exemplo, aqui, um exemplo totalmente aleatório aqui. Ao invés de eu ter apenas uma pontuação, agora eu tenho um intervalo com as pontuações, né? A partir do momento que o intervalo de A1 ele intersegue, né, que o intervalo de A2, uma alternativa que provavelmente anteriormente eu tinha uma relação de preferência de uma em relação à outra, agora eu tenho uma relação de indiferença. Então, elas se tornam indiferentes. Mesma coisa aqui, ó. A1 foi indiferente a 2, A2 também apresentou uma interseção aqui em relação a A3, né? A3 aqui e A3 aqui. A partir do momento, então, A1 é indiferente em relação a A2 e A2 é indiferente em relação a A3, beleza? Qual que é a principal característica fundamental desse modelo por intervalos? Independente da minha relação de preferência, quando eu não tenho interseção entre os intervalos, ela vai me gerar, ó, a preferência, a preferência, ela é transitiva. Então, por exemplo, se A1 é preferível a A2 e A2 é preferível a A3, A1 é preferível a A3 também. Só que a indiferença é o contrário. Não é porque A1 é indiferente a A2 e A2 é indiferente a A3, necessariamente A1 também vai ser indiferente a A3. A minha relação de preferência é transitiva, relação de indiferença é intransitiva. Então, por exemplo, ó, A1 indiferente a A2.
A2, indiferente a A3, mas A1 é preferível a A3, pois ele não indicou interseção entre os seus limites. Beleza? Aí aqui se encerra o conceito axiomático do método Prometer, né, da sua forma básica, e das suas variações, do Prometer 1, Prometer 2 e o Prometer 3. E aí, como o professor Marcos falou, né, no início, quando a gente trabalhou nessa pesquisa, né, vamos ver um novo modelo Prometer, a gente buscou identificar, né, reconhecer os modelos que tinha já, os modelos existentes que já tinham. Então, a gente identificou 23 variações, né? É até interessante que o Prometer base, ele é dedicado a uma avaliação de ordenação, né, na problemática de ordenação, mas ele também, a gente também identificou avaliações por classificação, né? Claro que um aqui, por exemplo, trabalha com classes não ordenadas e outro trabalha com classes ordenadas, eu clusterizo. Esse cluster aqui domina esse, sobreclassifica, né? E os outros também. A de portfólio, que ela é bem interessante também, ela já é característica do método Prometer 5, onde eu tenho a minha ordenação do Prometer 2, e aí ele faz a aplicação de programação linear, um conjunto de restrições, e ele gera um portfólio, né? Favorável, dentro daquela, considerando a ordenação e também considerando agora as restrições. E aí, qual que é uma característica muito interessante do método Prometer, né? Da família de métodos? Você tem uma consideração muito grande em modelos cardinais, né? Modelos onde eu tenho dados quantitativos ali. E você tem uma carência de modelos ordinais. Não é que não tenha, existe. Você tem uma certa carência, não é muito comum. Ou então, a forma que determinado modelo viabiliza você gerar sua ordinalidade também não é tão favorável numa aplicação real, né? De modo que você já tem que saber de modo global. Então, isso é uma característica muito forte. Foi daí que a gente observou uma oportunidade, né, de estar trabalhando num novo modelo, uma nova variação. Mas agora vamos fazer um mão na massa para a gente entender mesmo, né? Eu falei ali de axiomática e tal, umas equações, mas às vezes não fica muito claro. Então, vamos pegar um estudo de caso simples, para a gente ver como se comporta etapa por etapa, ver como se constrói esses fluxos e como a gente faz a análise dos resultados, aí depois a gente utiliza o software, né? Deixa eu só ver a hora aqui. Eu vou... tem tempo, tá bem. Eu Dá. vou encaminhar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Não. Tu tá aí à mão, ô Miguel? O software, tá? 1, 2 e 3? Tá aqui. Deixa eu mandar aqui. Se você não está no grupo, me manda que eu mando para o grupo da disciplina. Deixa eu mandar aqui no WhatsApp. Esse software que o Miguel desenvolveu, do Prometer 1, 2 e 3, ele é um executável, ele não está online porque o Prometer 1, 2 e 3 não foi a proposta dele, né, de dissertação. Foi só uma pesquisa, vamos dizer assim, preliminar, né? Uma pesquisa exploratória para ele encontrar onde que estava a lacuna do Prometer, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Eu prefiro a ferramenta online, que não precisa instalar nada e tal, mas essa não foi a ferramenta da pesquisa dele, propriamente dita, né, da dissertação. Foi uma ferramenta meio, né, intermediária, né? O Prometer Sapevo, ele vai mostrar depois, existe uma ferramenta online e tal. Então, essa aí é só para quebrar o galho, para a gente utilizar os métodos Prometer 1, 2 e 3, mas, de toda forma, se depois alguém quiser baixar, eu vou mandar agora no nosso grupo, mas se depois alguém quiser alguma informação, quiser algum detalhe, tem lá no site do Lego, lá em software, tem o Prometer 1, 2 e 3 lá para baixar. Tá? Vou mandar aqui para vocês. Mas vocês vão ver que, assim, mesmo ele sendo simples, ele foi bem interessante até para a gente trabalhar esse início de projeto, ver como que viabilizaria, né, esse conjunto de dados e avaliar não três cenários, né, mas assim, 3 modelos de manipulações de forma conjunta. Viabilizou bastante a gente desenvolver esse projeto. Então, aí vamos fazer um estudo de caso agora, assim, teoricamente um pouquinho mais real, né, para a gente ver como que funcionaria essa análise. Então, a gente vai trabalhar aqui com a avaliação de softwares ERP, Enterprise Resource Planning,
só de gestão, né? Quem aí é de produção já tem esse conhecimento. Então, a gente vai considerar aqui 5 alternativas hipotéticas, né? Seria o SRP, o ORAC, o TOTS, o micro e o IBRP, avaliado sobre 4 tipos de critérios: preço, complexidade, segurança e desempenho. Então, o preço está em milhares. Complexidade, eu avalio aqui de 1 em 10. Quanto mais complexo, menos favorável. Segurança, de 1 a 4. Quanto maior o meu valor, né, mais seguro, teoricamente. E o desempenho seriam transações por hora. Então, quanto maior o número de transações, mais favoráveis. Então, os 2 primeiros eu vou querer são monitores de custo, né? Vou buscar minimizá-los. E os 2 últimos, monitores de lucro. Vou buscar maximizar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai destrinchar esses 4 critérios e vamos ver um por um como as alternativas se comportam dentro de cada um. Então, vamos lá. Primeiro critério preço. Tem o meu conjunto de alternativas, seus desempenhos, e eu necessito minimizar. Então, ao invés de eu considerar a maximização, considerar essa equação aqui, que seria meu valor de comparação subtraído meu valor de avaliação. Então, para o SRP, nós vamos fazer 29 menos 15, 38 menos 15, 24 menos 15, 25,5 menos 15. Vai me gerar essas grandezas. Na sequência, eu vou avaliar o ORAC. Então, eu vou fazer SRP menos ORAC, dá menos 14, TOTS menos ORAC, micro menos ORAC, IBRP menos ORAC. Vai me gerar essas grandezas. Vou fazendo isso até o IBRP. Onde eu chego no IBRP, vou fazer SRP menos IBRP, ORAC menos IBRP, TOTS menos IBRP, micro menos IBRP. E gero suas grandezas. Então, para cada critério, eu gero uma matriz de avaliação, de comparação entre as alternativas, segundo o meu tipo de critério, né? Se eu decido minimizá-lo ou maximizá-lo. E aí, eu aguardo e vou para o segundo critério. Critério complexidade. Aqui, considerando de 1 a 10, ele também é monotônico de custo, e eu vou gerar a sua matriz. Também fazendo meu valor de comparação menos valor de avaliação. Então, vamos lá, SRP. 9 menos 7,5, 8,5 menos 7,5, 8 menos 7,5, 7 menos 7,5. Eu gero estas grandezas. Vou para o ORAC. 7,5 menos 9, 8,5 menos 9, 8 menos 9, 7 menos 9. Faço isso até o IBRP e gero a minha segunda matriz, né, representando essas diferenças entre as alternativas. Terceiro critério de segurança. Agora de 1 a 4, e agora ele muda. Ao invés de minimizar, eu quero maximizar. Então, agora será valor de avaliação menos o valor de comparação. Então, agora eu faço o contrário. Vai ser SRP menos ORAC, SRP menos TOTS, SRP menos micro, SRP menos IBRP, e vou apresentar o quanto o SRP apresentou de diferenças, né, em relação aos outros. Então, o que seria? No caso aqui, 1 menos 2, 1 menos 4, 1 menos 3, 1 menos 3. Menos 1, menos 3, menos 2, menos 3. Faço isso até o IBRP, onde vou estar pegando e fazendo 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 4, 3 menos 3, e finalizo, beleza? E aí nós vamos para o último critério de desempenho. Também, eu... Só tira uma dúvida. Volta a anterior, por favor. Essa parte de cima, ela não é inversa à parte de baixo? Assim, a matriz. Se a gente pegasse essa matriz aí, parece que a matriz da diagonal para cima é inversa da diagonal para baixo. Não seria isso? Diz aqui, ele acaba se tornando, você vai fazendo a comparação, né? Acaba sendo uma reflexo da outra. Ah, tá. Que aí eu falo assim que vai fazendo todas as etapas, né? Por causa de... Até para o entendimento mesmo, né? Ah, tá. Não. Entendeu? Para ficar mais fácil. Mas aí quando você joga no algoritmo, meio que a gente só seta daqui para cima. Entendeu? Tá bom? Até porque vocês vão ver depois na inserção, a gente só trabalha fazendo essa parte aqui. Isso aqui fica tudo por dentro do axiomático do modelo. Tá, tranquilo. Beleza? Obrigado. Não, sem problema. Porque a dúvida é aquilo mesmo. Tira a dúvida logo, porque agora a ideia só vai somando, né? A gente vai só aumentando o número de conceitos. E ainda mais quando for para a segunda etapa.
né, para o problema de CPV. Então, aí eu finalizo aqui fazendo desempenho. Desempenho também, ele é monotônico de lucro, né? Vou fazer a avaliação das alternativas de forma comparável ali, paritariamente. E eu vou, por exemplo, SRP 50 menos 110, 50 menos 90, 50 menos 75, 50 menos 85. Faço isso até o IBRP. O que aconteceu? Eu gerei quatro matrizes, né, de comparações entre as alternativas, uma respectiva para cada critério. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar, para eu viabilizar. Avaliar esse 14 aqui, por exemplo, em relação a esse 1,5 aqui, também em relação a esse menos 1, em relação a esse menos 60. Então, eu vou normalizar os valores. Para normalizar, de forma mais simples, nos 4 tipos de critério, eu vou utilizar aquela função pseudo-critério com variação linear, onde eu tenho o meu limite de indiferença Q, o meu limite de preferência P. E o D vai ser o quanto ele foi linearmente preferível em relação à sua alternativa de comparação, beleza? Então, aqui, eu vou setar aqui, para o preço, uma indiferença 2 e uma preferência 5. Para a complexidade, uma indiferença meio e uma preferência 1. Para a segurança, uma indiferença 1, preferência 2. E para o desempenho, uma indiferença 10 e uma preferência 20. E aí, vamos lá. Fazendo a aplicação agora para o preço. Também vou fazer um critério por um critério. A gente só vai juntar tudo de novo na última etapa. Então, eu vou lá. Eu já tenho a minha matriz de indiferença e eu só vou aplicar em relação a essa variação. Então, qualquer valor aqui abaixo de 2, automaticamente ele já vai receber 0. Qualquer valor acima de 5, ele já vai automaticamente receber 1. Qualquer valor entre 2 e 5, ele vai receber, vai trabalhar na minha equação, onde eu vou fazer o meu valor de diferença, subtraído pelo meu limiar de indiferença, dividido pela preferência menos a indiferença. Miguel. Oi? Só para lembrar aqui, a indiferença, então, tanto a indiferença quanto a preferência foi aquela situação que tu falou lá no início, que eu escolho, né? Se a indiferença vai dar R$2.000 para um carro, por exemplo, ele é indiferente na escolha daquele critério, e se for maior que 5.000, aí ele vai ser preferível ao outro. É isso? Isso. Os valores das limiares, né? Tanto a função quanto o seu valor de linear, quem determina é o decisor. Ou agente decisor, não, o analista auxiliando ele. Nenhum desses valores são determinados pelo modelo. Né? Isso aí é sempre uma questão de preferência destinada ali em relação para o decisor. Então, dentro desse caso, né, considerando aqui que aqui seriam milhares, né, de reais, até R$2.000 de um software para o outro, para mim, não tem diferença. Então, se a diferença, por exemplo, deixa eu ver aqui, não esteja... pega aqui, não teve... Aqui, mas aqui é valor negativo. 1,5. Por exemplo, 1.500 de diferença, então ele está abaixo de 2.000, então para mim não faz diferença, né? Nesse critério, né? Qualquer um que esteja acima de 5, ele já tem preferências dele. Então, por exemplo, esse caso aqui que ele era 5, esse caso aqui que era 14, os dois têm o mesmo grau de importância, beleza? E aí, quem está entre esses dois, o Q e o P, ele me analisa de forma linear, então ele indica aqui que foi meio, né? Se eu jogar 3,5 aqui menos o 2, vai dar 1,5. Dividido pelo 5 menos 2, daria 1,5 sobre 3, e indica ali que o valor final seria meio. Beleza? Você enxerga assim? Beleza. Valeu. E aí a gente fez isso agora para o preço. Agora a gente vai para o próximo, que é a complexidade. Complexidade eu já digo, a diferença para mim é meio, e a preferência é 1. A mesma lógica, a mesma equação, e eu normalizo os meus valores, né? Todos os valores aqui, a maioria não, todos que eram positivos acabaram sendo acima de 1, e os outros abaixo de, que foram meio ou 0, obviamente, 0 de preferência. Terceiro modelo, segurança. Eu indico aqui que até 1 para mim é indiferente, acima de 2 já tem uma preferência estrita. Então, eu pego minha matriz de diferenças e aplico, gerando minha matriz normalizada, né? Indicando só isso sobre classificações.
e vou finalizar com o desempenho, onde a diferença foi 10, a preferência foi 20, aplico o conceito aqui da normalização e eu gero as denominações aqui. Aqui o 0 sempre indicando não preferência, 1 preferência estrita, e quem está entre os dois ali uma preferência linear. E aí, eu tinha as matrizes de diferenças, agora eu tenho as matrizes normalizadas. Então, agora eu consigo avaliar preço em relação à complexidade, em relação à segurança, em relação ao desempenho de uma forma equivalente, né? Só que agora falta uma coisinha, o peso. O quanto que o preço é importante para mim, quanto que a complexidade é importante, quanto que a segurança é importante, quanto que o desempenho é importante. Então, nesse caso, vamos considerar aqui que o preço, para mim, é 20%, complexidade 20%, segurança e desempenho 30% cada, somando um total de 100%, né? Ou seja, a normalização é a soma dos pesos igual a 1. Eu vou pegar as matrizes que ainda não estão ponderadas e vou ponderá-las. E agora elas estão todas ponderadas aqui, estão normalizadas e ponderadas. Feito isso, agora é a hora de agregar. Então, eu vou pegar cada célulazinha aqui, né, da minha matriz, e vou obter a média delas, gerando uma matriz única, que é o meu índice. Eu pego a média dos graus e gero quanto cada alternativa sobreclassificou a outra dentro do meu contexto. Beleza? E aí, agora eu vou para a obtenção dos fluxos de importância. Eu já tenho os índices, e agora eu vou somar, subtrair e ver quem é o fluxo positivo, quem é o fluxo negativo e iniciar a minha avaliação. Então, nesse contexto aqui, SRP obteve aqui 0,3, o ORC 0,35, TOTS 0,262, micro 0,3 e BRP 0,375 de fluxo positivo. E de fluxo negativo, o SRP obteve 0. Cadê Stephanie? Admit. SRP obteve 0,525, ORC 0,350, TOTS 0,375, micro 0,212 e BRP 0,125. Lembrando que quanto maior o fluxo positivo e menor o fluxo negativo, mais favorável. E aí eu gero meu fluxo líquido, que é o meu valor de fluxo positivo subtraído do meu valor de fluxo negativo. E, obviamente, quanto maior o meu valor aqui, mais favorável, né, já considerando lá o Prometê 2. Então, se eu considerar só o Prometê 2, essa daqui é a minha análise final, onde eu tenho, em primeiro lugar, o IBRP, com fluxo líquido de 0,25. Segundo lugar, o micro, com 0,088. O terceiro lugar, o ORC, com a pontuação 0. Lembrando que isso aqui é apenas uma pontuação dentro de uma escala, né? Uma questão de uma ordenação, e não necessariamente um valor cardinal, né? Senão ele seria nulo. O TOTS aqui como menos 0,103 e o SRP como menos 0,225. Vamos agora ver como seria a aplicação no software, que a gente vai ver a parte gráfica, né? Eu não coloquei, cheguei aqui, vamos ver o software. Como você já falou, o software já está até registrado, né? Lá no INPI. E agora vamos ver como é que ele funciona, né? De uma forma geral. Todo mundo conseguiu baixar o software aí? Para acompanhar? Vocês estão me ouvindo, gente? Tô sim, Miguel. Tô tentando baixar aqui pelo computador. Tá. Você baixar ele, é só um arquivozinho, é só abrir ele. Ele é uma telinha preta mesmo, né? Um scriptzinho, não é nada muito elaborado. Ali mesmo foi mais para trabalhar a parte axiomática mesmo, né? E ver a aplicação. Eu não consegui, Miguel, porque eu tô no Mac. Aí tivemos problema. É por isso que a gente prefere trabalhar com online. Com online da história, e vocês vão ver que a outra já está online, já está bem mais prático. Obrigada. Deixa eu abaixar aqui que eu quero ver a matriz junto. Cadê? Deixa eu dar um zoom aqui, que eu achei como é que é.
botar para dentro. Cadê? Acho que continua sempre de zoom. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Ou está muito pequeno? Tá? Eu estou vendo direito. Então vamos. Porque às vezes fica muito pequenininho por causa das letras, mas é que a gente vai falando aqui. Então vamos lá. O método dele é bem simples, né? Esse modelo desenvolvido. Ele é basicamente um script que eu vou fazer os inputs e a gente vai ter a ordenação no final e gerar os gráficos também. Então vamos lá. Ele faz uma pequena descrição aqui, né? São aquelas 6 etapas que eu comentei no início. Vou fazer a construção da matriz M, inserir, identificar quem eu devo minimizá-lo, maximizá-lo, normalizar os valores, ponderar, obter os filhos de importância, e aí eu faço análise pelos 3 tipos de Prometeu. Então, vamos pegar o mesmo estudo de caso, para ficar mais prático, a gente vê como é a aplicação. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Insira o número de alternativas para tomar decisão. Aqui o número de alternativas é 0, 5. Insira o número de critérios para avaliação. Critérios são 4. Ele vai falar, insira um nome, né, máximo de 5 caracteres, até para ficar mais fácil de avaliar, para a alternativa. Então, primeiro eu tenho a SRP, seguido pela ORAC, TOTS, Micro e IBRP. E aí eu vou agora para os critérios. Eu tenho preço, tenho complexidade, eles são 10 caracteres, então eu vou botar complexity. Segurança. Análise com desempenho. Vou botar só desempenho. E aí ele já me indica aqui, ó. Eu tenho que construir essa matriz, fazer a indicação dos valores, né, de cada alternativa dentro de cada critério. Então, a seguir, preenche os valores de avaliação para cada alternativa em seu específico critério. Seção de valores quanto ao critério preço. Critério preço eu tenho aqui 15, o ORAC 29, TOTS 38, Micro 24 e BRP 25,5. Quem estiver mexendo aí, vocês vão ver que se botar vírgula, ele não funciona. Então, ele só reconhece ponto. Então, você tem que colocar 25,5, tá? 25,5 ele não reconhece. Ele vai dar um errinho e vai pedir para você inserir novamente. Complexidade. 7,5 no SRP. 9 no ORAC. 8,5 no TOTS. 8 no Micro. E 7 no IBRP. Segurança. 1 para o SRP, 2 para o ORAC, 4 para o TOTS, 3 para o IBRP, não, o Micro e 3 para o IBRP. Finaliza com desempenho, 50 para o SRP, 110 para o ORAC, 90 para o TOTS, 75 para o Micro, 85 para o IBRP. E aí ele já me apresenta aqui a minha matriz, né, que seria a matriz de desempenho, de avaliação de cada um. E aí ele pede, ó, inserção de funções, maximização, minimização para cada critério. Insira min com max para o critério preço, né? Então, o critério preço eu quero minimizar. Então, se eu inserir qualquer coisa diferente de min, né, m e n, ele vai pedir para você inserir novamente, só aceita um dos dois. Preço é min, minimizar. Complexidade também será min, minimização também, quanto menos, mais favorável. Segurança eu já quero maximizar. E o desempenho também quero maximizar. E aí agora ele vai me apresentar aqui, ó. O legal de você trabalhar com esses softwares assim de script, eles são mais simples visualmente, né, pela interface, mas eu consigo explorar melhor a minha parte matemática. Então eu consigo trabalhar melhor essa questão aqui, ó. Ele vai, cada etapa que eu calculo, eu consigo viabilizar a impressão dela. Então eu consigo ver todo o meu processo matemático, né? Dependendo do tipo de análise que você está fazendo, o tipo de aplicação, às vezes estão até mais favorável, né? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar dependendo do estudo de caso. Mas, claro, para aprendizagem, uma aplicação mais trivial, o online é bem sem comparação. Mas para essa questão matemática, eu gosto muito. Vai me pedir?
ele vai me falar aqui para eu indicar o tipo de função de preferência que eu vou utilizar para cada um e o que eu preciso de como linear, né? Então, ele indica aqui, ó, a função primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, até a sexta função. E aqui, quem é Q, quem é P e quem é o S. Então, eu tenho um númerozinho. Para cada inserção, para cada critério, eu vou indicar o meu número de referência. No caso lá, a gente usou essa função, que é a pseudo-critério de variação linear. E ela é a função de número 5. Então, eu vou sempre inserir o 5 e ele vai me pedir a limiar Q e limiar P. Então, por exemplo, o preço. Função 5, ele fala, ensina o valor para o parâmetro de indiferença. O valor era 2. Agora, ensina o valor para o parâmetro de preferência. O valor é 5. Agora, eu vou para a complexidade. O meu valor de referência na função é 5, é a quinta função. A indiferença vai ser meio. E a preferência vai ser 1. Agora, eu vou para o critério de segurança. Critério de segurança, também vai ser a quinta função. A indiferença vai ser 1, preferência 2. E eu vou também para o último, que a função vai ser a quinta função. Indiferença é 10, preferência é 20. Deixa eu só voltar aqui. Novamente, ó, eu consigo ver aqui todos os valores normalizados. Agora eu vou para a obtenção dos pesos. Ele pergunta aqui se os pesos são os mesmos ou se eles têm diferente grau de importância. O nosso tem, então eu vou indicar aqui que é P, eu quero ponderá-los. E ele vai pedir para eu inserir os meus valores. Lembrando que o meu peso sempre tem que estar entre 0,01 e 1, e a soma deles tem que ser igual a 1. Se você for inserindo, quando chegar no final, der a soma maior que 1, ele solicita a inserção novamente, né? Então, você tem que inserir todo mundo, os valores, a soma deles tem que ser igual a 1. Então, o preço era 0,2, 20%. Complexidade era 0,2. Segurança 0,3. E o desempenho 0,3. E aqui vai encerrar a parte de dados. E agora nós vamos para a análise gráfica. Então, antes de entrar aqui, vamos explorar um pouquinho o script. Deixa eu ver onde é que a gente para, porque ele já carrega e já joga lá para o final. Cadê? Aqui. Então, a gente tinha parado ali na inserção dos pesos. Eu já tinha os valores normalizados. Então, ele vai ponderar cada uma das quatro. Ele vai tirar o beta médio e vai me gerar meus índices ponderados globais, né? E aí, eu vou gerar meus fluxos positivos, fluxos negativos e os fluxos líquidos. Fluxo positivo, fluxo negativo e os fluxos líquidos. Beleza? Primeira parte da avaliação, né? Prometeu 1. Ele vai me indicar aqui se, para cada alternativa, claro que de modo escrito mesmo, se ela foi preferível, se ela foi não preferível, ou se, preferível, não preferível, se ela foi indiferente ou se ela foi incompatível ou incomparável, né? Então, aqui ela apresenta, a SRP não é preferível a Oric, SRP é incompatível a TOTS, SRP não é preferível a Micro e não é preferível a BRP. Ele faz isso para cada uma das alternativas do conjunto, apresentando ela em relação às demais, né? De uma forma bem detalhada. Método Prometer 2. Aqui já é bem mais simples. Então, ele basicamente pega minhas alternativas, já ordena elas pelo fluxo líquido, e indica qual foi a mais favorável e qual foi a menos favorável dentro do meu contexto de preferências e indicações de desempenho. Método Prometer 3. Ele vai indicar o meu valor de erro padrão, que ele é baseado segundo o meu fluxo líquido, minha amostra. Subtraindo o meu fluxo líquido, ele gera um limite inferior, somando um limite superior. Isso aqui vai me representar um intervalo. E aí também ele vai indicar aqui de forma escrita, né? De forma impressa, se cada alternativa foi preferível, não preferível ou indiferente em relação à outra. E aí nós vamos para a análise gráfica, que fica até mais interessante.
Aqui eu tenho como salvar, tá? Então, você pode pegar aqui e salvar dentro de uma pastinha. Aqui. Eu vou dar um zoom aqui para ver melhor. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha aqui, a gente já vê que a IBRP, que é essa meio azul esverdeada aqui, ela obteve o maior fluxo positivo e o menor fluxo negativo. Então, ela cruzou todas as outras alternativas, se tornando, obviamente, a mais preferível, né, dentro do meu contexto. Então, a gente com a preferência total. Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, essa amarelinha, essa azul aqui, seria o SRP e o TOTS. Eu falei antes que eles eram incomparáveis, né? Eles tiveram relação de comparabilidade. E, realmente, o SRP apresenta um maior fluxo positivo em relação a TOTS, mas também um maior fluxo negativo. Então, elas são paralelas, apresentando essa relação de incomparabilidade. Quando eu vou para o segundo modelo de análise, o IBRP se mantém como mais preferível, né? Maior fluxo líquido, precedido pela micro, depois a ORAC, o TOTS e o SRP, que antes estavam apresentando relação de incomparabilidade, e agora reconheceu-se, né, que a alternativa TOTS é mais favorável em relação a SRP, mas também não é favorável em relação às três outras do conjunto. E aí, quando eu venho para o terceiro modelo de análise, por uma pequena diferença, a gente vê que o IBRP, quando ele já no intervalo, ele quase se manteve preferível, de forma estrita, às demais, mas por uma pequena diferença, como vocês podem ver aqui, ele se tornou indiferente a micro. Então, se a gente ver aqui, ó, o fluxo dele inferior ficou abaixo do fluxo superior da micro. Então, ela se tornou indiferente a micro. Deixa eu só voltar aqui, a gente dá um zoom aqui. Então, o interessante de a gente trabalhar com essas três análises é essa. Além da gente poder ver como se comporta cada um em cada tipo de avaliação, né? A gente consegue fazer uma análise global dentro desse contexto. Então, qual que é o interessante? A gente já conhece duas alternativas que são favoráveis a uma dada aquisição, né? Segundo as minhas preferências, tal, que seria a micro e a SR e a IBRP, mas também a gente sabe uma alternativa que não seria favorável, em momento algum, a fazer essa avaliação, que já poderia ser aqui. Tanto a TOTS quanto a IBRP. IBRP não. Quanto a SRP. Beleza? Então, basicamente, aqui finaliza, né? O software foi desenvolvido mais para trabalhar com essa parte gráfica. Os três primeiros Prometheus não é interessante da gente trabalhar com eles sem essa parte gráfica, né? Até para você visualizar. Quando você tem essa visualização, principalmente nesse primeiro caso aqui, ele é bem mais simples. E também nesse segundo caso aqui, quando você vê as relações de interseção e não interseção. Então, basicamente é isso. Então, resumindo, Prometeu 2, ele trabalha com Prometeu trabalha com a diferença das alternativas em cada critério, normaliza essas diferenças e vamos gerar um grau de preferência em cada um. Cada critério vai ter um peso e esses pesos vão ponderar essas preferências. A média dessas preferências vai me gerar um índice global. A soma dos índices globais de uma alternativa em relação às demais vai me indicar se ela um fluxo positivo e a soma dos índices globais das alternativas em relação a essa alternativa vai me gerar fluxo negativo. Quanto maior um e menor o outro, mais favorável. E aí eu vou para as análises. Então, assim, ele tem um seu certo grau de complexidade, né, mas com computação e gráfica a gente consegue avaliar isso melhor. Então, por que é interessante a gente aprender o Prometeu 1, 2, 3, para depois ir para o Prometeu SAP VM1? Se vocês perceberem aqui, em nenhum momento eu considerei minha subjetividade. Eu tenho uma avaliação aqui, ó, que ela me indica o preço, beleza, o preço é o que está ali, é o que a empresa vai vender. O desempenho também, é o número de transações por hora. Mas como é que eu determino essa complexidade, essa segurança? Como é que eu disse aqui, não, para mim a complexidade ela é 7.5, né, de SRP. Não, para mim a segurança ela é 2. É claro, isso aqui é um caso totalmente ilustrativo para aprender o método. Mas no mundo real, como é que eu definiria isso? Claro, a gente tem métricas para definir a complexidade do software, o nível de segurança. Mas
E no caso de uma escolha de um carro, por exemplo, pegando um exemplo mais simples, como é que eu determino o conforto? Como é que eu faço essa avaliação? Como é que eu consigo indicar isso de uma forma numérica? Então, foi baseado nesses conceitos de como é que eu consigo considerar a subjetividade do decisor dentro da minha avaliação, né? Trazendo uma avaliação mais completa, mais robusta e mais próxima da minha realidade. Nem todo problema eu vou ter uma precisão de um desempenho de uma alternativa dentro de um critério, entendeu? Então, aí veio essa necessidade, tá? Como é que eu consigo agregar uma visão qualitativa dentro desse modelo? E aí que a gente começou a trabalhar no método Prometheus APVM1, que é o que a gente vai estar trabalhando agora na sequência, né? Então, aqui era o software, aqui era alguma das referências, né? Nesse primeiro caso. E aqui tá meus contatos, mas vamos para a segunda parte, que é mais interessante. Professor Márcio, vamos fazer um intervalo? Aí, Miguel. Eu acho melhor, né, a gente fazer um intervalo, né, antes de começar. A próxima parte é relativamente longa, né? Já. Então, a gente faz o intervalo aí, são 9h20. Quanto tempo você acha, mais ou menos, que 1 hora e meia? E agora eu vou Não, basicamente né? Porque a parte quantitativa, não vou... que a parte matemática da quantitativa já está explorada. Aí, mas aí pode, acho que dar uns 20 minutinhos, o pessoal beber uma água, tomar um café, alguma coisa, e a gente volta. tá bom. Vamos então. São 9. Vamos até 9h45, então 9h45 a gente volta. Pode voltar, aí a gente fecha até a agência. Tá bom? Tá bom. Professor Marcos, Oi. eu posso tirar uma dúvida em relação ao trabalho? Pode, claro. O senhor vai pedir apresentação, vai ter que fazer slide no dia da entrega, ou é só o trabalho escrito? Não, vamos ter sim uma apresentaçãozinha, coisa simples, 10 minutos, né? Vocês vão entregar o trabalho escrito e no final vão entregar o trabalho escrito e vamos fazer um seminário, né? Cada um vai apresentar a sua ideia, explicar como é que aplicou o método. Mas essa apresentação vai ser igual aquele primeiro trabalho, gravado e vai enviar? Não precisa gravar, não. Mas tem que ter o slide e vai compartilhar na aula, é isso? Isso, vai apresentar aqui na nossa aula. Tá. Tá? E a explicação do artigo, se eu não me engano, foi aquele vídeo que o senhor tem no YouTube com um aluno, não é isso? É isso mesmo. Ah, perfeito. Então, era só isso. Tá bom, então. Tá bom, Já, professor. então. Obrigada. 9h45 a gente volta. Até daqui a pouco, então.